Estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast Universo do Idoso e hoje estamos com a doutora Janaína, neurologista, e iremos falar da doença de Alzheimer, né, doutora? Se apresenta, sua formação. Eu sou Janaína Moraes, eu sou médica formada pela Faculdade de Medicina de Presidente Prudente. Eu vim para Rio Preto para fazer minha especialização. Fiz neurologia adulto aqui pela FAMERP e continuei estudando também. Agora também eu sou neuropediatra também. Então eu falo que eu sou a neurologista da família. Cuido desde as crianças e até os vovós. Que legal. Doutora, o que é demência? Bom, a demência, ela é, dentro da neurologia, né, a gente estuda o que? Ela é caracterizada pela perda de 2 domínios cognitivos. O que é essa cognição, né? Antes, primeiro a gente tem que caracterizar, né? A cognição, ela faz parte das funções superiores que a gente fala corticais. Essas funções, elas distinguem, né, o ser humano dos animais. E nesses domínios cognitivos, eu tenho várias funções. Atenção, memória, linguagem, a parte visoconstrutiva, visoespacial e a memória, né? Quando eu tô falando de demência, eu tenho a perda, vamos falar assim, um declínio desses 2 domínios cognitivos e associado a isso eu tenho uma perda da funcionalidade. Então a demência ela é caracterizada por uma perda dessa funcionalidade. E o que é declínio cognitivo? Isso entender. É importantíssimo aqui a gente diferenciar. Então, vamos falar assim, a partir do processo, né, que a gente vai envelhecendo, a gente tem uma morte neuronal. Isso é fisiológico, essa morte neuronal, né? O declínio cognitivo, ele é próprio do envelhecimento, porque eu vou ter uma perda neuronal conforme eu for envelhecendo. Isso não tem como a gente, de fato, evitar esse processo, né? Só que, diferente da demência, o declínio cognitivo, ele não leva uma perda de funcionalidade do paciente, enquanto na demência, eu tenho essa perda neuronal que afeta 2 domínios cognitivos e eu caracterizo pela essa perda de funcionalidade. Que legal. Ô, doutora, e o que acontece no cérebro do Alzheimer? A demência de Alzheimer, Isso. vamos falar assim, ela é a demência mais comum que a gente tem, inclusive que a população leiga conhece mais, né? A hora que eu falo demência, a população já liga, é demência de Alzheimer? Por quê? Ela é a mais comum, vamos falar assim, dentre das demências, ela corresponde entre 50% e 70%. Só que eu tenho outros tipos de demência que a população não conhece. Então, quando eu falo de demência, os leigos já ligam sobre demência de Alzheimer. Mas a demência de Alzheimer, né, a mais conhecida entre a população, ela de fato é a mais comum, né? E ela é caracterizada justamente por quê? Vamos falar assim, é a perda de memória. Então, quando as pessoas percebem que o idoso tá esquecido, eles já se ligam. Ai, será que não é demência de Alzheimer? Aí já começa a procurar ajuda. Só que muitas vezes, quando a família já procura ajuda, eu não tô numa demência inicial. Eu já tô numa fase moderada. Por quê? Eu tenho mais de 2 domínios acometidos. Só que aí o esquecimento se tornou tão evidente que é aí que leva os filhos, né, a família a procurar ajuda médica. A demência de Alzheimer, assim, em termos de neurobiologia, né, ela é caracterizada pelo quê? Eu tenho um acúmulo de placas amiloides nos cérebros e proteínas tau. Onde essas placas elas vão se depositando no cérebro, eu vou ter um tipo de sintoma. Caracterizadamente, ela começa a se acumular principalmente na região do hipocampo, que é responsável por a nossa memória. Por isso que a demência de Alzheimer, ela acaba começando, né, pela, vamos falar assim, essa perda de memória, os esquecimentos, né, que são muito comuns e a população já fica ligada. Doutora, quais os sinais que a família deve suspeitar da doença inicial? Bom, os sinais iniciais, né, ele é caracterizado, então, no caso da demência de Alzheimer, né, a forma amnésica, que é a mais comum, o paciente começa a ter um esquecimento, principalmente para a memória recente, fatos corriqueiros no dia a dia. Junto com esse esquecimento recorrente, começa a ver o quê? Repetição, porque ele vai te pergunta determinada coisa, assunto, você já respondeu. Passa dali uns 30 minutos, ele pergunta novamente, aí você vai observando, mas
Ele já me perguntou isso. Começa a observar o quê? Uma repetição no diálogo, né, desse paciente, né? Então, vamos falar assim, os sinais iniciais, o quê? Realmente, a perda da memória recente que a gente observa, e principalmente essa perda de repetição. Quando ela começa a avançar um pouquinho mais, o paciente, ele começa a ter uma alteração, o quê? Visotemporal, que a gente fala, né? Ele começa a ficar se perdendo. Vamos falar assim, um paciente que tem autonomia para dirigir, faz um roteiro frequente, por exemplo, né, de um trajeto, e ele se perde. Mas eu estava dirigindo, eu sei esse trajeto, e ele se perde, não sabe mais. Aí precisa parar o carro, parar e pensar para retomar. Ele consegue retomar, finalizar esse trajeto. Mas aí começa, então, esses trajetos, vamos falar assim, um pouquinho mais longo, e depois, nos casos mais avançados, ele acaba se perdendo até mesmo dentro de casa. Eu tenho mais ou menos um caso de uma demência inicial, que é meu pai. Meu pai iniciou uma demência bem no comecinho. E por eu trabalhar com isso, eu percebi, identifiquei. E é muito difícil, doutora, essa fase, porque ele tem a consciência que tá acontecendo algo, mas ele não aceita. Quando que a gente deve procurar o profissional? Por exemplo, nessa fase. Porque se eu procuro o profissional e ele tem consciência que está acontecendo alguma coisa, ele vai deprimir. Que eu já percebi isso no meu pai. E aí, como que a gente faz? A gente conta ou não conta? Esse é mais um fator agravador, vamos falar assim, o paciente ele pode ter uma demência inicial, se deprimir, o transtorno do humor pode acelerar, vamos falar assim, contribuir para esse declínio cognitivo? Pode também, vamos falar assim. Aí que muitas vezes vão falar assim, fica até difícil para o neurologista diferenciar. Será que é um transtorno de humor, uma depressão que está levando mais esse prejuízo da cognição, ou se de fato é a demência? Muitas vezes a gente começa a tratar o humor, né? Inicia um medicamento, um ansiolítico, vê a resposta desse paciente em 3 meses, porque se for só alteração do humor, ele vai melhorar, ele vai voltar a funcionalidade ao que ele era. Aí falou assim, ó, tratei 3 meses, dose otimizada, estou acompanhando esse paciente ainda, ele tá com alteração da cognição dele, aí já penso em demência, aí eu tenho que começar, de fato, assim, vamos falar assim, a tomar medidas para um tratamento de demência. Em relação a contar ou não, vamos falar assim, se o paciente, ele tem a autonomia dele, ele tem direito a saber o diagnóstico dele. É diferente de um paciente que já chega para mim numa demência moderada, avançada, que realmente ele já não está mais lúcido, né? E fica a cargo da família. Sim. Mas a partir do momento que o paciente, ele tem ainda a cognição, ele tem a autonomia dele, é um direito ele saber do diagnóstico dele. Sim. Doutora, e o Alzheimer? Parece que tem variantes. A senhora poderia estar explicando um pouquinho aí, porque as pessoas não conhecem as variantes, né, da doença de Alzheimer. Exatamente, vamos falar assim, a forma clássica e tradicional que a população reconhece, né, é a amnésica que a gente fala, ela é caracterizada pelo início do esquecimento, mas eu tenho 3 outras variantes que elas não são tão comuns, elas são, na verdade, raras, e que, na verdade, acaba mesmo a carga do neurologista reconhecer se é uma variante da demência de Alzheimer, né? Quais são essas variantes que eu tenho? Eu tenho a atrofia cortical posterior, que ela é caracterizada principalmente por sintomas visoespaciais. Vamos falar assim, o paciente começa a ter dificuldade de leitura, ele começa a ter dificuldade de reconhecer objetos pela forma, ele começa a ter uma dificuldade de calcular distâncias também. Essa é a cortical superior, não quer dizer que cortical posterior, não quer dizer que o paciente vai perder a visão. Não, é uma alteração responsável porque a gente fala o domínio o quê? Visoespacial que é comprometido. Doutora, deixa eu entender. Então, quando o paciente começa a ver coisa que não existe, está relacionada a isso ou não? Essa não, essa daí vamos falar assim, seria alucinações, seria uma parte comportamental, vamos falar assim. Essa cortical posterior, não. Ela é caracterizada, não está relacionada também à perda da visão, tá? Não está relacionada a alucinações, ela está relacionada a isso mesmo que eu falei assim, uma dificuldade de leitura, um paciente que lia fluentemente não está conseguindo ler mais. Muitas vezes vai procurar oftalmologista, achando que é uma parte, vamos falar assim, oftalmológica, e não é um sintoma visual de etiologia central. Que legal. Depois eu tenho a variante que ela é frontal.
Aí ela é caracterizada por muita alteração comportamental mesmo, né? Falar assim, quando eu tenho demências, né, por ser com uma alteração comportamental, quem é dentro do ramo pensa o quê? A demência frontotemporal. Mas eu tenho que lembrar que dentro da demência de Alzheimer eu tenho a variante comportamental. E ela é caracterizada por alteração comportamental. Vamos falar assim, por exemplo, é um paciente que ele era conservador, ele era mais inibido, vamos falar assim. Esse paciente, ele começa a ter um comportamento muito destoante. Ele começa a ter um comportamento de promiscuidade, ele começa a falar palavras de baixo calão, esse paciente, ele fica desinibido. Aí, muitas vezes, a pessoa fala assim, nossa, ele tá enlouquecendo, né? E vai para um psiquiatra. E, na verdade, o que? É uma variante da demência de Alzheimer, né? Então, cabe ao neurologista estar avaliando isso daí. E, além dessa, tem uma outra que ela é caracterizada pela parte linguística, né? O comprometimento é da linguagem, é a logopênica. O paciente, ele perde a fluência. O que significa isso? Olha só, a gente está conversando, olha o tanto de palavras que eu já falei por minuto. O paciente, ele não consegue mais formar um discurso, formar frases, vamos falar assim, inicialmente, ele vai ter uma dificuldade de elaborar um raciocínio, de falar um raciocínio para você. Depois ele vai ter um comprometimento mesmo de estar elaborando frases. Você vai ver que as frases dele vai ficar cada vez mais curta, cada vez mais objetiva, e é por causa do quê? A como ter o domínio da linguagem. E essas variantes, doutora, estão relacionadas com a fase da doença ou não? Não, não está relacionada à fase da doença. Eu vou falar assim, é uma forma de apresentação da doença. Por isso que as pessoas falam assim, mas ele apresenta isso, o outro apresenta um sintoma, o outro fica mais agressivo, o outro tem alucinação, ou tem esse Vamos falar assim, tá caracterizado pelo quê? Lembra que eu falei lá no inicinho que a demência de Alzheimer ela é caracterizada pelo depósito da proteína beta-amiloide. Sim. Então, a depender de onde ela está se depositando no cérebro, ela vai cursar com determinado sintoma. Então, por isso, vamos falar assim, se pegar mais a parte da linguagem, que é a região temporal, vamos falar assim, o paciente vai ter a variante da Alzheimer, que eu falo que a logopênica. Se começar a depositar essas proteínas mais na região posterior ali do cérebro, tem a variante cortical posterior. Se for mais na região anterior, né, no córtex frontal, aí eu vou ter a variante frontal, que é responsável pelos comportamentos. Então, tudo depende de onde essas placas amiloides elas estão se depositando no cérebro. Doutora, explica para nós um pouquinho das fases da doença. Então, as fases eu vou desde inicial, depois eu vou para moderada e vou para a fase grave, né? A fase inicial, vamos falar assim, vou falar da DA amnésica, que é a clássica, né? Que é caracterizada pelo esquecimento, né? O paciente, ele começa com esse esquecimento para fatos recentes, né? Acaba esquecendo coisas do dia a dia dele. Associado, começa a ter essa perda, vamos falar assim, do espaço, né? Que acaba se perdendo, né? É o que eu falei do trajeto. E depois, ele vai se tornando um discurso muito repetitivo, né? As perguntas dele se tornam muito repetitivas. Essa é a fase inicial, vamos falar assim. Na fase moderada, esse paciente, vamos falar assim, eu já tenho vários domínios, eu não tô mais falando só da memória, né? Eu tô falando, ele pode ter vamos falar assim, alteração da memória junto com o do comportamento, junto da atenção ou da parte visoespacial, né? Esse paciente agora, ele já se perde no interior da própria casa, né? É um paciente que ele já começa a ter o que? Necessidade de suporte. Na fase inicial, o paciente ele ainda tem a autonomia dele, os familiares começam a perceber mais a repetição. Mas já na fase moderada, é um paciente que já precisa de suporte, vamos falar assim. E na fase grave, né, todo o cérebro está acometido, todos os domínios cognitivos estão acometidos. É um paciente que vai precisar de vigilância e suporte, vamos falar assim, 24 horas, né? Ele perde realmente a autonomia dele, desde para fazer as atividades básicas da vida diária, que é como comer, tomar banho, se trocar, se limpar, né? E as atividades instrumentais, ele realmente não tem mais condições, né, de estar realizando, que é cuidar de finanças, né, fazer um supermercado. Então, está totalmente comprometido. Doutora, a senhora comentou que, geralmente, né, chego no consultório já uma fase que não é inicial. Quando que a família deve procurar os sinais e sintomas que essa pessoa idosa está apresentando para pegar na fase inicial essa doença? Vamos falar assim, a nossa expectativa é sempre chegar na fase inicial, né? Até mesmo por causa das novidades que a gente agora tem do tratamento para esse paciente. No caso, vamos falar assim, os sinais de alarme são esses, né? Ficar muito atento se o paciente tem essa perda de memória recente.
né, recente, depois ele começa a ir para a memória um pouco mais tardia, esquecer de fatos lá do passado, né, e principalmente o sinal de alarme é o quê? A repetição. O paciente, ele se torna repetitivo. A partir do momento que você identifica que um seu familiar seu tá repetitivo o discurso dele, aí vale a pena já você procurar uma ajuda especializada. Doutora, a irritabilidade está relacionada ou não? Não, a irritabilidade, ela pode ser, vamos falar assim, tá mais relacionada à parte comportamental. Vamos falar assim, o idoso, ele pode ter, vamos falar assim, inicialmente, um insight, né, que tá perdendo a funcionalidade dele. E nisso, ele pode se tornar irritado, enquanto o outro pode se tornar mais deprimido, vamos falar assim. Eu tô perguntando porque eu percebi, meu pai, né, tem a demência inicial, e eu percebi pela irritabilidade. Estava fora do normal. Por isso. E foi mesmo, doutora? Foi, realmente foi. Falei, tá estranho. Ele não tinha esquecimento, ele não tinha nada. O que eu percebia era ele também não conseguia, muitas vezes, era espaçado ele não conseguia formar as palavras, as frases. E aí eu falei, bom, acho melhor procurar um neuro porque tá estranho. Mas aí entrou com a medicação, Excelon, e ficou super bem. Que bom. Tá bem, já tá tratando. Doutora, e como que é realizada essa avaliação clínica? Bom, a avaliação clínica, né, vamos falar assim, é importante que esse paciente idoso, ele venha acompanhado por um cuidador e seja um cuidador principal. Uma pessoa que sabe, de fato, contar a história, o que chamou a atenção, né? Vamos falar assim, não me adianta uma pessoa que só vai lá acompanhar o paciente durante a consulta e o paciente sabe até falar, mas eu preciso que uma outra pessoa confirme essas informações ou não do paciente. Então, é importante que ele esteja acompanhado, vamos falar assim, de um cuidador principal. Alguém que sabe, de fato, como que está a fase de vida daquele paciente. Então, a história clínica é muito importante, né, que o paciente e a família traz para mim, né, eu preciso caracterizar melhor essa história. É sempre importante eu avaliar o quê? O nível de instrução, a escolaridade desse paciente. Por quê? Quanto mais escolarizado esse paciente ele é, maior a reserva cognitiva dele. Então, eu faço testes direcionados, diferente de um paciente que tem um nível instrucional menor para um paciente que tem um nível superior, vamos falar assim. Então, a avaliação clínica é importante eu estabelecer qual que é o nível de escolaridade desse paciente. Depois, eu vou estar avaliando o quê? Algum medicamento que pode estar levando, vamos fazer um comprometimento cognitivo. Tem vários medicamentos que afetam essa parte da cognição, vamos falar assim, desde medicamentos ansiolíticos, desde medicamentos que são utilizados para tratamento de náusea, vômito, epilepsia também, todos eles afeta essa cognição. Eu tenho que avaliar se esse medicamento em si não está trazendo um prejuízo nessa parte cognitiva do paciente, né? Faço o exame neurológico dele. A avaliação clínica, como eu falei, vai depender do nível de instrucional. Eu tenho escalas que são para pacientes com nível de escolaridade menor e escalas mais avançadas para paciente que tem um nível de escolaridade maior. Como eu disse, tem essa reserva cognitiva, pacientes que têm nível de instrução maior. Doutora, e qual que é a diferença da reserva cognitiva da neuroplasticidade? Vamos lá, a neuroplasticidade, eu tô falando nos anos iniciais do indivíduo, eu tô falando de infância, né? Eu tenho uma neuroplasticidade, vamos falar assim, até por volta dos 20 anos de idade. Eu acabo, né, vamos assim, ter uma perda dessa neuroplasticidade, né? Por volta dos 30, 35 anos, eu já tô falando de um cérebro rígido, né? A neuroplasticidade, né, como diz, o cérebro é plástico. Ou seja, eu dou um estímulo ambiental, principalmente na infância, para que esse cérebro vá se moldando, eu vou ligando vias neurais e esse paciente vai adquirindo funções. Enquanto na reserva cognitiva, eu deixo mais reservado realmente para pacientes que eu falo assim, de idade. Por quê? A reserva cognitiva é como se fosse um estoque de habilidades e experiências que eu tive ao longo da vida. Eu vou tendo uma perda, igual eu falei assim, neuronal, conforme eu vou envelhecendo. Quanto à minha maior capacidade, vamos falar assim, de reserva cognitiva, eu tenho um estoque maior. Então, se eu tiver vamos falar assim, uma perda neuronal, principalmente, vamos falar assim, da parte da linguagem, eu ligo uma via alternativa para tentar compensar. Então, pacientes que têm nível instrucional maior, eles têm uma alta reserva cognitiva. E muitas vezes fica difícil a gente estar realizando um diagnóstico de uma demência inicial, porque essa reserva cognitiva, ela compensa essa perda neuronal.
Legal. Por isso, muito legal, por isso que muitas vezes chega, mas a gente não percebeu, porque ele estava compensando, Sim. aí chega numa fase já moderada, né? Sim. Seria isso. Que interessante. Sim, e é até mais difícil a gente fazer o diagnóstico do paciente que tem reserva cognitiva mesmo. Então, a gente precisa de escalas mais sensíveis, mas às vezes até essas escalas sensíveis eu não consigo identificar. Então, começa a acompanhar, vamos falar assim, após os 65 anos, é bom o paciente passar, vamos falar assim, de rotina pelo menos uma vez por ano num neurologista ou num geriatra. O meu pai, você acredita que enganou a geriatra? É? O que ele aprontou? Não, ele foi nas primeiras consultas, conversou, e ela falou assim para mim, depois conversando com ela, falou, Rosane, mas tá estranho. Vamos fazer o teste. Aí, no teste cognitivo, que deu, mas assim, conversando, tudo, por causa do intelectual dele. Provavelmente ele é um paciente que tem uma alta reserva cognitiva. Sim. Então, aí eu preciso, vamos falar assim, de escalas mais sensíveis para poder identificar se tem domínios cognitivos comprometidos. Por isso que tem que ir num bom médico, né, doutora? Sim. Porque muitas vezes, você vai, desculpa, doutora, eu sei que, né, vocês são colegas, mas infelizmente, às vezes, é normal, é do envelhecimento, e muitas vezes pode não ser do envelhecimento. Vamos falar assim, do envelhecimento é o declínio cognitivo, é o que eu espero. A demência não faz parte do envelhecimento, vamos falar assim, ela é comum? Vamos falar assim, é bom que a gente caracterizar. Normal do comum. Vamos falar assim, é normal eu estar envelhecendo, eu ter a perda neuronal e eu ter um declínio cognitivo sem perda de funcionalidade. Isso é normal. É comum dentro, vamos falar assim, dos pacientes idosos, eu ter um processo demencial com perda de funcionalidade? É comum, mas é normal? Não. Doutora, diagnosticou. Obrigatoriamente já tem que entrar com uma medicação ou não? Você consegue trabalhar só o cognitivo, dando algumas atividades ou não? Tem que entrar com o tratamento medicamentoso? O adequado é você já iniciar o tratamento. Vamos falar assim, o tratamento que eu tenho hoje, a nível de acesso à população, é um tratamento, vamos falar assim, sintomático, né? Eu vou tentar o quê? Diminuir a perda neuronal, vamos falar assim, é nesse sentido, né? Esse tratamento ele é feito baseado principalmente nos inibidores da acetilcolinesterase. Ele vai retardar a progressão dessa doença? Não, mas eu vou reduzir sintoma nesse paciente. É diferente agora dos tratamentos novos propostos, que eles vêm o quê? Para eu tentar retardar a evolução dessa doença. Né, esses tratamentos novos, que agora são a base de anticorpos monoclonais, eles veem qual que é a proposta deles, né? É a gente diminuir o depósito de proteína beta-amiloide no cérebro. É como se ela tirasse. Vamos falar assim, qual que é a indicação, né? Casos iniciais, por isso que é importante a gente fazer esse diagnóstico. Se tiver indicação, a gente iniciar esse tratamento novo, que é a base de anticorpo monoclonal, porque a proposta do tratamento é isso, que eu retire essas placas, né, de beta-amiloide no início. Um paciente que já está avançado, esse medicamento, esse tratamento não vai ser útil, porque já tem um depósito muito intenso, né, então é para as fases iniciais mesmo. Então vai precisar de uma educação da população bem grande, porque a procura no consultório do especialista, geralmente na fase moderada, né? Exatamente. E essa possibilidade de tratamento, como eu falei assim, esse novo, não está a nível de realidade mesmo, vamos falar assim, da grande população brasileira. Por quê? Primeiro, tem que identificar, vamos falar assim, uma fase inicial da demência ou um declínio de fato cognitivo, né? Eu vou ter que fazer testes, vamos falar assim, que são muito específicos e são caros, que não está acesso à população, não tem cobertura de convênio. Eu tenho que, vamos falar assim, querendo ou não, é um exame um pouco invasivo, que eu tenho que te retirar o líquor desse paciente, né, que é através da punção licórica, né, nesse paciente, às vezes é necessário sedar ele, para mandar para o laboratório para fazer a dosagem dessa proteína beta-amiloide e a proteína tal no líquor. Então, tudo isso, vamos falar assim, coloca um custo muito elevado para esse tratamento. Faz particular, nem exatamente, convênio, nada. Não. Então, é um custo muito elevado que está associado a isso daí. E assim, entre os pormenores, né? Muitas vezes a população já vem para mim uma fase moderada, né? E eu tô falando assim, em relação à estrutura. Eu tenho localidades do país que eu não tenho um paciente que tenha acesso a uma ressonância. Como que eu vou conseguir fazer um líquor
Vamos falar assim, eles vêm nessa perspectiva de oferecer um tratamento mais moderno, mas o acesso, vamos falar assim, não tá fácil ainda. Mas é importante a gente falar que existe, vamos falar assim, a medicina está avançando nesse sentido, a gente está tendo uma proposta de um tratamento que de fato vai retardar a progressão da doença, diferente dos atuais que eu falei agora, né, que são tratamentos que são mais sintomáticos, eles de fato não retardam a progressão dessa doença. Doutora, e quais são as causas que nós devemos rastrear para identificar que está iniciando uma demência? Na parte da investigação, o que é importante? Vamos falar assim, a investigação tem que fazer a avaliação clínica desse paciente, né? E faz parte o quê? Pedir laboratoriais. Por quê? Tem causas que são tratáveis e eu consigo reverter, né? Principalmente o quê? Eu tenho que ver se os níveis de vitamina B12 estão adequados nesse paciente, né? Principalmente a B12, que ela tem um efeito, vamos falar assim, no cérebro. A B1 menos, mas a B12 é mais. Mas a B1 também é importante eu dosar, porque às vezes se o paciente estiver com uma deficiência dessa vitamina, eu repondo, ele pode melhorar a cognição dele, né? Dentre eles, eu tenho que ver parte hormonal desse paciente, principalmente a tireoide. Tireoide alterada vai alterar a cognição do meu paciente. Então, vamos falar assim, um paciente com hipotireoidismo descontrolado pode ter uma piora cognitiva? Sim, então tem que fazer função tiroidiana. Também fazer um rastreio para doenças infecciosas, sífilis e HIV, eles alteram muito a parte de cognição, né? Então, vamos falar assim, essas seriam causas identificáveis e tratáveis nesse paciente. A principal, vamos falar assim, dificuldade também, que eu falei assim, a gente tem que sempre estar avaliando o humor desse paciente. Um paciente ansioso e deprimido vai alterar a cognição dele? Vai. Então, eu preciso também fazer essa identificação. Eu tenho escalas para estar avaliando, né, transtorno de humor em idoso. E aí, a depender, primeiro eu vou optar por um tratamento, vamos falar assim, do humor, ver o quanto que esse paciente ele consegue melhorar. Caso não melhore, aí sim eu vou estar adotando um tratamento para demência. Mas é importante eu estar avaliando de forma completa esse meu paciente, né? Primeiro eu preciso excluir causas identificáveis e tratáveis, né, na minha investigação. Faz parte também da investigação eu fazer um exame de imagem, né? Vamos falar assim, o padrão ouro é a ressonância de crânio, né? Para avaliar alguma causa estrutural que possa estar levando a algum sintoma cognitivo, né? Então, vou excluir uma causa estrutural, mas também já faz parte da avaliação da demência, né? Eu consigo avaliar o cérebro lá e ver qual região cerebral ela está mais comprometida. Vamos falar assim, na demência de Alzheimer, vamos falar assim, a amnésica, eu vou ver principalmente o que? Uma atrofia lá em região hipocampal, eu já consigo identificar através da ressonância também. Então, vamos falar assim, apesar dos sintomas e sinais clínicos, eu tenho uma alteração estrutural lá dentro do cérebro que eu consigo identificar uma atrofia em região hipocampal. Doutora, fizeram uma pergunta, que eu abri a caixinha de pergunta, né? E eu vou fazer para a senhora. Me perguntaram assim, por que a síndrome pôr do sol? O que acontece com o paciente de Alzheimer que ele tem essa síndrome pôr do sol? Na síndrome de pôr do sol, né, tá relacionado aqui a queda, né, vamos falar assim, a diminuição da luminosidade do dia. Esse paciente, ele, vamos falar assim, ele faz alteração comportamental, né, é bem caracterizada por isso. E por que, vamos falar assim, a gente acredita que isso aconteça? A gente acredita porque está relacionado a uma hiperexcitabilidade cortical. Por isso que tem esses sintomas. A medida, vamos falar assim, corretiva, né, que eu falo, é o quê? Deixar as luzes acesas do ambiente para a gente tentar amenizar esses sintomas. Doutora, por que o paciente de demência vê coisas que não existem? Vou falar assim, nesse caso eu já estou falando de uma demência avançada, né? Provavelmente é uma alteração comportamental, isso daí eu acredito que a pessoa está querendo dizer que é uma alucinação visual. Então, quando eu começo a ter sintomas psiquiátricos nesse nível, eu já estou falando de uma demência avançada. E como eu disse, vamos falar assim, a demência, no final, né, da história clínica da demência, eu tenho um comprometimento de todo o cérebro. Por quê? Aquelas proteínas beta-amiloide, ela foi se depositando em todo o cérebro e aí começo a ter vários sintomas a depender de onde ela se depositou. Então, esse sintoma de alucinação
né, já um processo mais, vamos falar assim, mais avançado e pode sim acontecer. Esquecer também a deglutição. Eles vai perdendo isso, né, doutora? Aí vamos falar assim, não é só da parte cognitiva, vamos falar assim, o paciente que ele tá com a demência de fato avançada, vamos falar assim, bem avançada, é um paciente que é como, vamos falar assim, ele se torna um bebê, né? Ele vai precisar de auxílio para se alimentar, muitas vezes precisa passar uma sonda nasoenteral para alimentação, ou até colocar uma via alternativa, que é uma gastrostomia, né? E esse paciente também perde o controle de esfíncter, né? Ele se torna, né, vamos falar assim, tem que usar a fralda, né? Que é um paciente que ele não consegue mais controlar o esfíncter dele. Aí eu já tô falando de sintomas neurovegetativos, né? E a demência avançada, ela é caracterizada por isso, né? E na fase final, o paciente ele se torna totalmente dependente de cuidados. Vamos falar assim, desde essa parte de alimentação, dessa ausência de controle de esfíncter, ele fica mais confinado num leito de cama mesmo, necessitando, vamos falar assim, de cuidadores 24 horas, né? Doutor, eles também começam a cair muito, né? Alteração de equilíbrio, né, também, vamos falar assim, tudo está relacionado onde a proteína ela vai se depositando. Se ela se deposita numa região cerebral relacionada à parte de equilíbrio, está relacionado. E assim, não só da parte de cerebral, né, vamos falar assim, o paciente idoso, né, vamos falar assim, ele tem vários fatores que levam ele a ter a quedas, né, alteração de equilíbrio e a quedas, vamos falar assim, desde, vamos falar assim, dessa deposição, a dependendo numa região cerebral que seja responsável por equilíbrio, ao uso de medicamentos que altera, principalmente o benzodiazepínico, que eles utilizam muito, leva a quedas frequentes, né, a perda de massa muscular, né, alteração articulares também, que leva a quedas frequentes. Então, vou falar assim, a queda, ela é multifatorial, né? Não está somente relacionada ao cérebro, mas sim a todo esse contexto clínico que um paciente idoso, ele se encontra. Doutora, tem estudos recentes que diz, né, que a musculatura da perna está relacionada com a doença de Alzheimer. Como que é isso? Hoje em dia, o que a gente tem maior evidência, né, na literatura médica sobre um fator protetor contra a demência de Alzheimer e até mesmo para evitar a progressão da demência de Alzheimer é o quê? A atividade física, quanto mais massa muscular, né, mais ativo esse paciente ele for, ele protege mais esse cérebro. Isso está relacionado de uma forma global, não só vamos falar assim, se eu for ativo, eu vou criar sinapses cerebrais? Pode ser esse raciocínio que a pessoa faça. Não, mas eu vou falar assim, eu vou ter um modo de vida mais adequado, eu vou ter uma alimentação mais adequada, eu vou ter liberação, vou falar assim, hormonal mesmo, vou falar assim, endorfinas, que levam ao melhor funcionamento cerebral. Sim, mas não quer dizer que eu vou estar ligando novas sinapses, mas eu vou estar protegendo as sinapses que existem no meu cérebro. Nunca fez atividade física. Descobriu, diagnosticou a demência. E aí ele começa a atividade física. Musculação ajuda ou não? Depois que essa demência se instalou? Ajuda. Como eu disse, ela falou assim, vamos falar assim, hoje ela é um fator, vamos falar assim, para evitar progredir a doença. É o que a gente tem mais de evidência na literatura. Então, vamos falar assim, um idoso que começa um declínio cognitivo, vamos falar assim, às vezes não estou falando de demência, mas um declínio cognitivo. Ele pode começar a se exercitar? Sim, desde que ele não tenha nenhuma contraindicação também, é preciso fazer uma avaliação geral, mas ele pode iniciar, depois de uma liberação, uma avaliação médica, um processo, vamos falar assim, uma musculação? Com certeza. E isso vai evitar que ele tenha perda neuronal? Sim. É porque eu vejo as pessoas comentarem assim, faz agora musculação porque vai evitar a demência. Tá? Realmente evita lá na fase jovem, né? Para evitar essa demência ou não? Você, na verdade, tem que manter. Vamos falar assim, a gente começa, vamos falar assim, quem é jovem, começa a atividade física por um estilo de vida adequado, né? Mas vamos falar assim, no idoso, ele é importante se iniciar para evitar essa progressão, essa perda cognitiva. Então, sim. E da massa muscular, né? Isso, precisa ter massa muscular. Massa muscular, por isso que... E eles perdem muito, né, doutora? A massa sarcopenia, muscular. Né? O idoso vai tendo muita... A gente vai falando assim, o idoso vai substituindo a massa muscular por tecido adiposo, né? E isso por movimentar menos? Exatamente, e por não estar fazendo uma atividade física também, né? Então, é importante a gente incentivar nos pacientes idosos a prática de atividade física. Não só relacionada à parte de demência, assim, paciente com Parkinson também, a gente tem que incentivar. Falando assim, de uma forma geral, nas doenças neurodegenerativas, que eu tô falando, as mais conhecidas
pela população, que é demência e o Parkinson, a atividade física tem muito benefício na parte cognitiva, assim. Doutora, quais são os sinais de alarme para a demência? Bom, são 3 que a gente deve se atentar, né? Demência pré-senil, paciente que começa com início de sintomas menor de 65 anos. Pacientes com demência rapidamente progressiva, né? A doença é uma doença neurodegenerativa que vai progredindo o quê? De forma lenta. Tem paciente que em 3 meses começa com uma alteração cognitiva e esse paciente está totalmente acamado e totalmente dependente. Então, esse paciente ele tem que ser investigado com urgência. E demência começa com muita alteração comportamental, né? Aí entra a parte de alucinações visuais, auditiva, vamos falar assim, comportamento de desinibição, né? Promiscuidade, paciente que começa a falar palavras de baixo calão. Essas são, vamos assim, as 3 red flags que a gente fala, que o paciente ele precisa ser investigado de forma rápida. E o porquê, doutora? Aí eu já não tô falando de demência de Alzheimer ou as mais, vamos falar assim, mais comum. Eu tô falando de demências, né, doenças que são mais graves que levam a essa perda de funcionalidade. Vamos assim, desde uma etiologia genética a uma etiologia, vamos falar assim, infecciosa, né? Então, esse paciente, ele precisa ser investigado bem rápido. Ô, doutora, e a gente vê comentar que cada dia mais aumenta a demência de Alzheimer, pessoas mais jovens, é verdade isso? A demência, ela é caracterizada o quê? Tem que ter mais de 65 anos. Vamos falar assim, pacientes mais jovens que começam um declínio cognitivo antes dos 65 anos, que seria uma doença pré-senil, isso é um sinal de alarme para mim também. Vamos falar assim, a demência, ela se caracteriza para cima de 65 anos. Antes, não, aí eu preciso também fazer uma investigação mais elaborada. Esses sinais de alarme, muitas vezes eu preciso internar esse paciente para propiciar uma investigação mais rápida, porque são exames complementares que eu tenho que fazer e muitas vezes a nível hospitalar, não vou conseguir fazer, vamos falar assim, via consultório, um paciente que tem que ficar internado para a gente acelerar essa investigação. Porque eu já escutei, assim, pessoas falarem assim para mim, nossa, 47 anos, do nada parou de andar, foi para a sonda e é demência. Então, esse caso aí, se for demência, esse paciente realmente ele tem que ser investigado. Vamos falar assim, e quando eu interno um paciente desse, eu vou abrir diagnóstico, vamos falar assim, diferencial. Vamos falar assim, às vezes é uma doença que está se comportando como se fosse uma demência e às vezes é uma outra etiologia aí que está secundária que está levando um quadro desse. Então, é um caso de urgência, vamos falar assim, dentro da neurologia, que a gente precisa sim investigar, ainda mais porque é um paciente tão jovem, 45 anos. Não é esperado que uma demência evolua dessa forma num paciente de 45 anos. Doutora, dá um exemplo pra gente. Vamos falar assim, uma doença rapidamente progressiva em um paciente jovem, igual você falou, 45 anos e se tornou acamado, é importantíssimo eu excluir nesse paciente a doença priônica humana, né? Que é a doença de Creutzfeldt-Jakob. Doutora, e o que é essa doença? Essa é uma doença que ela é caracterizada por uma proteína, né? Na verdade, um prion, né? Muito agressivo, né? E leva realmente o paciente a uma perda de funcionalidade muito rápida. Nossa, e tem muitos casos no Brasil? Extremamente raro, é uma doença, vamos falar assim, se a gente identifica, a gente tem que fazer notificação para o sistema de vigilância epidemiológica. No passado, né, não sei se você recorda, tinha a doença da vaca louca, Sim. Lembra? Era o prion, né, então muitas vezes ficou associada a isso. Hoje a gente já sabe, né, até mesmo porque existe uma vigilância, né, muito, muito rigorosa em cima das carnes, né, de vaca e tudo mais, mas ela pode acontecer sim, não relacionada à ingestão dessa proteína, desse prion, não. Doutora, o que devemos fazer? A família, né, o cuidador deve fazer quando o paciente não reconhece mais o celular. É muito importante nesse contexto eu fazer psicoeducação, tanto do paciente, da família, do cuidador que vai receber esse paciente, para o quê? Eu ir orientando, né, as fases da doença e quais medidas ambientais que eu posso estar utilizando para, vamos falar assim, trazer um conforto para esse paciente, né? Vamos assim, o paciente ele começa a ter uma dificuldade, vamos falar assim, temporal, não sabe mais que dia da semana que mês que qual que é o dia. Eu posso deixar um calendário apenas com o dia do mês para ele se orientar? Posso, vai trazer um conforto para ele. Eu posso colocar um relógio bem grande para ele conseguir identificar qual é o horário? Sim. Eu posso fazer o quê?
Manejo também, vamos falar assim, da parte medicamentosa, vamos falar assim, não relacionada à parte só da demência, mas para trazer um conforto nesse paciente, vamos falar assim, um paciente que desenvolve um transtorno de humor por causa da demência, eu posso medicar ele, vamos falar assim, um paciente que não esteja dormindo bem, né, a gente sabe que o sono interfere em todas as partes cognitivas, gente, funções cognitivas. E um paciente que ele não está dormindo bem, ele pode ter uma piora cognitiva e uma alteração comportamental no decorrer do dia dele? Sim, é importante eu adotar algum medicamento para auxiliar com que ele durma, né, e durma de qualidade, porque quando eu durmo, né, eu faço o quê? Como se fosse um resetar do meu cérebro, né, eu tiro as informações que eu não preciso e vou tentar guardar, vamos falar assim, o mínimo de, vamos falar assim, informações, que eu tô falando de um cérebro que já tá, vamos falar assim, doente, né, tem uma perda neurodegenerativa, mas eu consigo tentar, vamos falar assim, que ele guarde pelo menos um pouquinho de informação. Sim, então eu preciso que ele durma bem, com certeza. E eles trocam tanto o dia pela noite, né, doutora? Eles fazem alteração do ciclo sono e vigília, né, então muitas vezes eu preciso realmente utilizar de um medicamento para tentar regular melhor esse ciclo sono-vigília dele. E é uma alteração comportamental? Sim. Entendi, porque, nossa, a gente tem tanta dificuldade dentro do residencial com isso, demora para ajustar a medicação, mas a gente consegue. Muitas vezes, vamos falar assim, a gente fica ansioso, querendo, né, que se organize rápido, e às vezes é um processo, né, assim, é devagar, né, então é importante a gente fazer essa orientação para a família e para os cuidadores, que muitas vezes a gente tem que colocando tijolinho por tijolinho e arrumar, né, para que esse paciente, assim, ele tenha uma qualidade de vida. E quem cuide dele também tem uma qualidade de vida, né? Doutora, eu li uma reportagem que muitos pacientes idosos, eles estão sendo diagnosticados com Alzheimer, mas não é. É um TDAH de uma vida inteira não tratada. Que ligação que tem? Eu acho que essa daí é uma informação, vamos falar assim, polêmica. Vamos falar assim, por quê? Para eu falar sobre TDAH, os sinais e os sintomas têm que estar de início na infância. Quando? Antes de 12 anos de idade. Um paciente, vamos falar assim, suspeitar de um TDAH na fase dele já de velhice, de idoso, muitas vezes eu já perdi esse sintoma, essa história clínica lá da infância, vamos falar assim. E o TDAH, ao longo da vida, ele vai mudando a apresentação, né? Vamos falar assim, muitas vezes na infância o que me chama mais atenção é a agitação desse paciente, essa hiperatividade. E quando o paciente ele já está maior, adolescente, eu não vou estar vendo isso, eu vou estar vendo principalmente o quê? A desatenção, né? Pra gente estar discernindo, vamos falar assim, uma desatenção de um paciente idoso por causa, vamos falar assim, de um processo demencial, ou vamos falar assim, é uma história clínica que não foi avaliado lá na infância dele, se perdeu, é muito difícil, porque eu tenho uma perda aí dessa história ao longo da vida, que muitas vezes para eu checar como que foi a infância, eu preciso, na criança mesmo, checar a escola, checar os pais, os professores, né? E no idoso, quem que vai me contar essa história clínica lá do passado? Como que eu vou fazer esse diagnóstico? Eu tenho instrumentos que me auxiliam, vamos falar assim, que é a avaliação neuropsicológica, que eu posso estar solicitando para estar avaliando isso, ela vai me auxiliar, mas vamos falar assim, vamos voltar lá no conceito. Quando eu estou falando de demência, eu estou falando da perda de 2 domínios cognitivos. No caso do TDAH, o que está alterado? Eu tenho funções executivas, que é um domínio, e eu tenho a atenção, que é um domínio. Então, eu tenho 2 domínios aí. Só que a causa, no TDAH, ela está relacionada ao quê? Uma perda, né? Assim, uma diminuição, na verdade, uma diminuição do neurotransmissor, que é a dopamina e a noradrenalina no córtex pré-frontal, por isso que eu tenho esse sintoma. Eu posso fazer uma avaliação neuropsicológica num idoso, que ele tem um comprometimento, vamos falar assim, da atenção e das funções executivas. Eu tenho 2 domínios alterados. Beleza. Mas quando eu estou falando de idoso, eu não estou falando dessa alteração, vamos falar assim, a nível de diminuição de dopamina e de noradrenalina. Eu estou falando uma alteração, um sintoma, a nível o quê? De processo neurodegenerativo. Eu estou tendo uma perda neuronal lá. Isso, a minha avaliação neuropsicológica, ela consegue identificar qual é a causa? Não. E isso é o quê? É a responsabilidade do médico de estar avaliando. E muitas vezes fica difícil da gente discernir isso daí. Vamos falar assim, supomos que esse idoso, ele receba esse diagnóstico por volta dos seus 65 anos, um diagnóstico de TDAH. Eu vou tratar esse idoso para TDAH?
Não. Não, porque eu já perdi, vamos falar assim, a janela de tempo, né? O TDAH, ele deve ser muito bem tratado realmente, vamos falar assim, na infância, né? Para eu gerar funcionalidade nesse paciente. Agora, no idoso, eu não vou iniciar um psicoestimulante para ele. Qual que vai ser o benefício Então, para não ele, precisa né? nem ter o diagnóstico de TDAH. É porque eu li essa reportagem. Mas eu vi assim, também que estavam falando bastante. Eu achei e falei, nossa, interessante. Até quando o meu pai começou, eu falei, bom, será que é? Porque ele tem um TDAH, gente, porque não diagnosticado da infância. Eu vou falar assim, o TDAH, vamos falar assim, o que marca os sintomas são na infância. Ele tem que começar antes dos 12 anos de idade para eu falar que é um diagnóstico de TDAH. Eu não vou ter um diagnóstico, vamos falar assim, depois de adulto. Vamos falar assim, tenho muitos pacientes adultos jovens que estão procurando saber sobre isso, né, se tem ou não essa doença. Eu vou ter um TDAH, vamos falar assim, que o paciente desenvolveu sintomas por volta dos 20 anos, 30 anos. Não, provavelmente não é. Vamos falar assim, provavelmente é um modo de vida errado. Vamos falar assim, excesso de tela, né? Sintoma de estresse, né? No dia a dia, alta sobrecarga de trabalho, rotina inadequada, não dorme, não faz atividade física. Tudo isso leva a uma alteração dessas funções executivas da atenção? Sim. Mas eu posso ter paciente adulto que não foi diagnosticado lá na infância também? Sim. Como que eu faço isso? É história clínica, né? Eu preciso entender melhor como que foi a infância desse paciente. Doutora, eu fui assim. Eu não fui diagnosticado na infância. Eu fui na fase adulta. E hoje eu trato e tá tudo bem. Doutora, cannabis. A favor para o Alzheimer ou não? Porque eu estou recebendo bastante hóspede utilizando cannabis. Vamos falar assim. Eu tenho evidência na literatura científica realmente robusta para usar canabidiol em Alzheimer? Ainda não. Nem em Parkinson, ainda não. Vou falar assim, eu não tenho um grande estudo clínico randomizado com um N expressivo. Eu não tenho. Eu tenho estudos pequenos, vamos falar assim, com um N pequeno, uma amostragem pequena, utilizando o canabidiol para determinada melhora de sintomas, principalmente na demência de Alzheimer e no Parkinson. Sim, esses estudos pequenos, de fato, estão me respaldando como se fosse um estudo randomizado? Não, vamos falar assim, eu tenho casos que estão avançados, principalmente a alteração comportamental que acaba fazendo e vamos falar assim, os medicamentos tradicionais não estão dando efeito. Eu posso lançar mão para tentar melhorar? Posso estar utilizando sim, mas sempre orientando bem a família, que é um medicamento de um custo elevado, né, e eu posso ter uma resposta que eu queira ou não, vamos falar assim, né? Ele acaba sendo mais utilizado tanto para alteração comportamentais mais graves, né, que eu falei para vocês, e para melhoria do sono também, né? Então acaba sendo utilizado. Eu tô recebendo para melhoria do sono. Quando utilizar? É muito individualizado, vamos falar assim. Vamos falar assim, eu tenho médicos que são mais conservadores, que vão optar, vamos falar assim, de acordo com o que eu estou baseado na evidência científica. Já tentei, vamos falar assim, um tratamento conservador que a gente tem, com os medicamentos mais convencionais. E é isso. E aí eu vou lançar mão, vou falar assim, já tentei de tudo, vamos tentar um canabidiol? Posso. Ou eu tenho médicos que já vão falar assim, tem uma experiência maior e acaba optando logo de cara pelo uso do canabidiol. É muito individualizado, vamos falar assim, do profissional que você vai procurar, né? E vamos falar assim, o perfil do profissional, né? Profissional conservador e profissionais, vamos falar assim, que são mais arrojados, que já acabam preferindo já estar iniciando o canabidiol para ver se tem uma melhoria ou não. Eu acho que é muito vendido, vamos falar assim, o canabidiol como se fosse um medicamento milagroso. E não só para as demências, vamos falar assim, de uma forma geral, né? Para dor crônica, para criança autista, até mesmo para TDAH e tudo mais, para alterações comportamentais. Ele é muito vendido, traz muito isso, como se fosse um medicamento milagroso. E não é bem assim, né? A gente tem que avaliar muito bem. A gente tem que ver se o paciente ele não tem de fato uma contraindicação para estar utilizando esses medicamentos, se não vai fazer uma interação medicamentosa com os medicamentos de base que ele já usa, né? Porque o canabidiol ele pode fazer interação. Não tô falando assim dos controlados, não. Tô falando vamos falar assim, da parte hipertensiva, da parte de insuficiência cardíaca, pode estar alterando. Então eu tenho que avaliar antes também o que? Essa
polifarmácia do meu paciente antes de estar iniciando. E o canabidiol, eu tenho vários tipos de canabidiol. Eu tenho desde o isolado ao que é o full, que a gente fala que tem um THC. Então, dependendo, eu também tenho que individualizar qual que é a apresentação. Então, para eu prescrever um canabidiol para um paciente, primeiro eu tenho que avaliar se ele não tem nenhuma contraindicação, uma polifarmácia aí que vai levar um prejuízo dos outros medicamentos que ele tem que utilizar, seja para hipertensão ou para o coração. Avaliar qual a apresentação que eu acho que seja mais seguro para aquele paciente. Então, vou falar assim, não é um medicamento milagroso. Vamos falar assim, e para eu prescrever, eu tenho que estar seguro que eu não vou trazer nenhum malefício para esse paciente, né? Doutora, está correlacionado a doença de Alzheimer com essa vida estressante que as pessoas estão levando, os jovens começam a beber muito cedo, como se fosse acabar o mundo amanhã. Está correlacionado ou não? Assim, a demência de Alzheimer, ela é pela essa morte neuronal e acaba se depositando nessas placas. Muito, vamos falar assim, o seu modo de vida vai determinar se você vai ter uma demência ou não. Vamos falar assim, como eu disse, o declínio cognitivo, ele é normal, vamos falar assim, ele é fisiológico. Mas a demência, vamos falar assim, ela não é normal, mas é comum. Por que, vamos falar assim, eu tenho idoso que desenvolve demência e eu tenho idoso que não desenvolve demência? Por causa do estilo de vida que ele teve ao longo da sua vida. Vamos falar assim, pessoas que são ativas, que praticam atividade física, né, de forma regular. Pessoas que têm hábitos saudáveis, por exemplo, sempre estar lendo um livro, ou vamos falar assim, procurar aprender algum idioma, né? Aprender a tocar um instrumento musical, tudo isso é uma forma de exercitar o meu cérebro. Sim, isso faz com que, vamos falar assim, eu tenho um estilo de vida e eu posso não estar desenvolvendo um processo demencial? Sim, porque nem todo idoso vai ter uma demência. O que vai determinar ou não é sua qualidade de vida. Tabagismo, etilismo, tudo isso colabora. O fato do paciente ser um diabético descontrolado, né, aumenta o fator de risco cardiovascular, assim como hipertensão, colabora sim para o paciente, vamos falar assim, ter um estilo de vida. Né? Isso, ter um estilo de vida inadequado, que pode estar colaborando com o processo, desenvolver um processo demencial. Doutora, vamos falar agora dessa nova medicação que está no mercado. Efeitos colaterais, o que ela faz, como que é? Então, são os anticorpos monoclonais. Ele teve aprovação no início do ano aqui pela Anvisa. Antes ele estava sendo só feito via importação pelos Estados Unidos. Agora tem de fato o registro pela Anvisa que foi liberado no início desse ano. Ele é um medicamento, vamos falar assim, é um anticorpo monoclonal, né? Como eu disse, ele vai evitar a progressão da doença, né? Ele tem como objetivo o quê? Tirar esse depósito de placas beta-amiloide. Então, ele é indicado para pacientes, vamos falar assim, que está numa demência inicial. É indicado para paciente assintomático? Não, vamos falar assim, não tenho sintoma, mas eu tenho uma história familiar de demência, eu quero fazer essa investigação inicial, vou lá, coleto o líquor, tá alterado e quero começar. Não, o paciente ele tem que ter algum sintoma, tem que ter algum sinal. O paciente assintomático ele não se beneficia da medicação. Vamos falar assim, a medicação ela é injetável, ela é feita mensalmente, ela é uma medicação de um custo bem elevado, sim, e para que eu faça essa medicação, eu preciso realmente de um acompanhamento neurológico rigoroso. O paciente, enquanto ele está fazendo a medicação, ele tem que fazer ressonância de crânio de controle. Por quê? Para rastrear os efeitos colaterais. É uma medicação que vem como uma promessa, vamos falar assim, de mudar a história da demência de Alzheimer, mas o que a gente sabe é efeitos colaterais graves, né? Pode causar desde edema cerebral a processos de sangramento. Então, por isso que antes de infundir a medicação, eu tenho que fazer ressonância de controle para ver se está tudo bem com esse paciente, porque os efeitos colaterais, né, quando apresentados, eles são graves. Doutora, vamos falar um pouquinho da insônia. Como tratar as insônias nos pacientes demenciais? Para não dopar, para não fazer interação medicamentosa? Vou falar assim, a insônia, igual como eu disse, o sono é um pilar fundamental para qualquer indivíduo, né? Vamos falar assim, desde a infância até o idoso. No paciente idoso, vamos falar assim, demenciado, fica difícil a gente fazer a higiene do sono, né? Vamos falar assim, a principal medida para os outros casos, a gente fazer a higiene do sono. Muitas vezes, nesse paciente que ele está demenciado, a gente vai ter que fazer o uso, sim,
de medicamentos, né? A gente tenta evitar ao máximo, principalmente o quê? Benzodiazepínico, né? Que são os famosos clonazepam, né? Bromazepam, alprazolam. Esses não são bons, a gente não indica, porque aumenta o risco de queda e vamos falar assim, ele faz também, vamos dizer, uma piora cognitiva do paciente. Então, a gente deixa, tipo assim, reservado mais para pacientes realmente que tem demência grave, vamos falar assim, já não tenho mais o que fazer, né, já é uma demência grave, ele tá acamado, tá com uma alteração do sono, então esses casos mais específicos eu acabo deixando os benzodiazepínicos. Os outros pacientes vai depender do tipo de insônia que vamos falar assim, é uma insônia inicial, que é o paciente ele tá com dificuldade de iniciar para dormir, ou vamos falar assim, é uma insônia de manutenção, ele até adormece no horário, mas aí tem vários despertares noturno, ou vamos falar assim, é uma alteração do ciclo sono-vigília, como você mencionou. Então, a escolha do medicamento também é individualizado de acordo com a insônia que esse paciente apresenta. Mas de uma forma geral, vamos falar assim, a gente deixa de usar os hipnóticos, que são os benzodiazepínicos, e a gente tenta manejar com esses outros medicamentos que a gente tem. Muitas vezes, vamos falar assim, o paciente ele tem uma alteração de humor e tem uma insônia. Eu vou preferir algum ansiolítico que tem um efeito colateral de sonolência? Sim, a gente vai tentando manejar, realmente é muito individualizado de acordo com o que aquele paciente apresenta de sintoma. Vamos falar assim, porque provavelmente não vai vir só uma insônia, vai vir algum outro sinal, alguma outra demanda que eu vou tentar manejar e eu vou escolher um medicamento melhor para aquele perfil daquele paciente. Então, assim, não tem uma resposta fechada em relação ao tratamento da insônia, não. É muito individualizado. Doutora, o que a senhora deixa de orientação para os nossos seguidores, para as famílias que têm paciente de demência de Alzheimer? Qual a orientação que a senhora deixa para o pessoal? Eu sei que o processo, ele é realmente muitas vezes exaustivo, né, para a família, para quem cuida e tudo mais, mas é importante o quê? Ter uma rede de apoio, né? Muitas vezes a gente está lidando com o estresse do cuidador, a exaustão do cuidador, né? A gente tem que cuidar de quem cuida, né? A gente sempre fala isso, tem que cuidar de quem cuida, porque o cuidador é peça, vamos falar assim, fundamental para que esse idoso, no final da vida dele, ele tenha uma vida com qualidade de vida e com dignidade, né? Todos nós iremos passar pelo processo de envelhecimento, isso é inevitável, mas a gente tem que cuidar com carinho, né, de quem cuidou da gente ao longo da nossa vida e tentar se cuidar também, né, porque como eu disse, para que o meu idoso ele tenha uma qualidade de vida, eu tenho que estar bem também. Se eu não tô bem, eu não vou conseguir cuidar bem desse paciente idoso. Então é importantíssimo uma rede de apoio, que vai desde, vamos falar assim, da estruturação familiar, de como que a família vai se organizar para cuidar desse idoso, né? Vamos falar assim, dividir responsabilidades, até, vamos falar assim, a formação de uma equipe médica, vamos falar assim, não é só um neurologista que vai cuidar de um idoso, né? Vamos falar assim, geralmente é uma equipe multiprofissional, né? Eu tenho um neurologista, eu tenho um geriatra, eu tenho um cardiologista, vamos falar assim, que eles são muito complexos. E fora toda a equipe multidisciplinar, que entra desde educador físico, às vezes um fono, um fisioterapeuta, um profissional da terapia ocupacional, para que eu dê uma qualidade de vida para esse paciente. Vamos falar assim, a equipe multidisciplinar é super importante nesse processo aí. Na realidade, as pessoas acham que é simples cuidar da pessoa idosa em si, né? E é muito complexo, né? Envolve muita coisa. Não é só dar banho, alimentar e trocar uma fralda, né? Não. É muito além disso, né, doutora? Sim, são várias dimensões, né? Requer muitos cuidados em várias dimensões pro paciente idoso, né? E a gente tem que tentar garantir que esse paciente idoso, né, ele tenha uma qualidade de vida, né? Sim. Cuidar, como eu falei, cuidar com carinho de quem cuidou da gente ao longo da nossa vida, né? Doutora, muito obrigada por aceitar nosso convite, por esclarecer um pouco mais da demência de Alzheimer. E iremos marcar outro para falar um pouquinho da doença de Parkinson. Muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade, o espaço. Foi uma tarde muito gostosa de passar aqui com vocês. Obrigada pelo espaço. Foi engraçado um pouco, né, doutora? Deu para rir bastante nos bastidores, gente. Pessoal, muito obrigada por estar acompanhando os nossos episódios. E vamos encerrando aqui